Por favor, pode sentar. Quem esteve comigo aqui no domingo passado? Levanta a mão. Isso. Quem não teve? Amém. No domingo passado, nós começamos aqui uma mensagem que está embasada em Lucas capítulo 14. Você já pode abrir aí comigo, por favor. Nós começamos uma mensagem aqui em Lucas capítulo 14, que fala sobre o preço do discipulado. Na semana passada, a gente viu aqui que preço é aquilo que nos custa para ter alguma coisa. Mas valor é o que nos custa se perdermos alguma coisa. Então, tem coisas que não nos custam nada. Logo, a gente corre o risco de também não dar valor nenhum para aquilo. Porque eu não precisei fazer nenhum esforço para ter aquilo. Com relação ao nosso relacionamento com o Senhor, isso é um erro gravíssimo. Porque para que eu e você possamos construir um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus, tudo que precisava ser feito, o preço que precisava ser pago, foi pago por Ele e não por nós. Então, Ele derramou a graça dEle sobre nós, sem que isso nos custasse nada. Não teve preço nenhum a ser pago por mim ou por você. Contudo, a graça tem um valor absurdo, ou deveria ter um valor absurdo nas nossas vidas. Porque sem compreender acerca dessa graça, a gente não consegue construir um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus. Sem entender o valor da graça, eu e você não conseguimos seguir adiante, pagando o preço do que é o discipulado com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente entendeu na semana passada, e eu recapitulando aqui, quero compartilhar com vocês, é que muitas vezes a gente tem banalizado o alto preço que Jesus pagou para que pudéssemos ter comunhão com Ele. E por banalizar esse alto preço, a gente acaba abrindo mão também da valiosíssima graça de Deus nas nossas vidas. E ao invés de verdadeiramente seguirmos a Jesus, a gente começa a avaliar se será que vale a pena seguir com Jesus ou não. Porque nesse texto de Lucas 14, que nós vimos, a primeira coisa que Jesus faz é uma distinção entre multidão e discípulo. O início desse texto de Lucas, capítulo 14, lá no verso de número 25, diz que grandes multidões acompanhavam a Jesus. E Jesus, voltando-se para as multidões, disse: se alguém quiser vir após mim, e não aborrece pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e nem ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está estabelecendo ali um preço para o discipulado, um custo para o discipulado. E esse custo para o discipulado passa por fazer renúncias. Foi o que a gente viu semana passada. Talvez o título da sua Bíblia é uma vida de abnegação, ou o serviço a Cristo exige altruísmo, exige abnegação. Abnegação é a capacidade de maior, é a capacidade de escolher fazer aquilo que será bom para o outro, e não necessariamente para si próprio. Logo, o discipulado ao qual Jesus nos convida a viver e a caminhar com Ele, aprendendo dEle e aprendendo com Ele, exige de cada um de nós, exige renúncias. Dificilmente alguém será bom demais que poderá continuar a seguir Jesus sem fazer nenhuma renúncia, sem fazer nenhuma concessão, sendo como é, como sempre foi. Invariavelmente, quando a gente se depara com Jesus e com a graça de Deus derramada sobre nós, o que acontece é que a gente passa a se perceber como devedor, como pecador, miserável. Totalmente, absolutamente, completamente dependente de Deus. Sem essa percepção, as coisas que nos são propostas de serem tiradas das nossas vidas começam a ficar valiosas demais. E eu começo a pensar assim: não, eu estudei tanto,
trabalhei tanto para conquistar isso, vou abrir mão disso por causa de igreja, vou abrir mão disso por causa de Jesus, vou abrir mão disso por causa dessa promessa de vida com Deus. Não. As coisas começam a tomar no nosso coração um valor que o discipulado com Jesus deveria ter. Então, Jesus está falando acerca de se alguém quiser seguir após ele e se tornar discípulo. Discípulo é aquele que vai viver ao lado do mestre a fim de aprender a ser como o mestre. Se alguém quiser verdadeiramente ser assim, vai precisar abrir mão de algumas coisas. Caso contrário, pode continuar seguindo, mas vai seguir a Jesus num modelo de relacionamento que não passa pelo talmidim, pelo discipulado, mas passa pelo modelo de relacionamento que a multidão tem com Jesus. E o modelo de relacionamento que a multidão tem com Jesus não é exatamente interessada na pessoa de Jesus, mas no que Jesus pode dar para aquela multidão. Então a multidão vai atrás do benefício, da bênção. O discípulo vai atrás do abençoador. Essa é a diferença. Eu quero estar no grupo daqueles que preferem a Cristo. Mesmo que isso me custe um alto preço. E não tem outro preço a ser pago, a não ser esse, muito alto. Jesus falou acerca de aborrecer pai, mãe, irmã e filhos. Esse aborrecer, nós vimos na semana passada, não é irritar, não é fazer as coisas por pura maldade. Não, tem gente que vira crente e começa, né? Já viram alguém assim? Eu acho que não. O cara era terrível. Virou crente, em vez de consertar, piorou. Agora ele vive com o dedo apontado no nariz da gente. Você já viu alguém assim? Ah, você vai para o inferno agora. Antes ele estava lá, saiu de lá agora por causa da graça de Deus. E ao invés de testemunhar a mudança na própria vida, ele fica tacando pedra nos outros. Não, irmãos. Aborrecer não é isso. Quando o cara se entrega a Jesus Cristo e se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, o aborrecer pai e mãe significa não concordar ou não se dispor mais a viver aquilo que era aceitável antes de uma vida com Cristo. Eu dei até o exemplo daquelas famílias que têm por hábito, é cultura da família, às vezes não é nem maldade, mas lá naquela casa todo mundo fala palavrão, todo mundo fala, da criancinha de 2 anos até a vovó, todo mundo fala. Mas aí o cara tem um encontro com Jesus e Jesus começa a mudar a vida dessa pessoa de dentro para fora. E aí até as palavras que a pessoa usa começam a mudar, porque a pessoa virou outra pessoa. E aí a família agora fala, aí, só passou para crente agora aí, ó, virou Caxias, virou isso, virou aquilo. É esse o sentido de aborrecer pai e mãe. No Oriente Médio, quando um muçulmano se converte ao cristianismo, ele é expulso de casa. Na vida celibatária, que é um dom, não é para todo mundo, mas é um dom, aquele que não vai casar e também não vai se relacionar com ninguém, vai viver celibatariamente, e às vezes escolhe viver assim para poder servir a Deus, não por imposição de organização nenhuma, de instituição nenhuma, mas por escolha. Quero viver solteiro para dedicar a minha vida à obra de Deus. A família não entende, a família se aborrece. É esse tipo de aborrecimento. Vou passar a seguir por um caminho diferente daquele caminho que foi proposto a mim pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela família. O pai quer que você estude para se tornar um engenheiro. Mas aí no seu coração agora está o desejo por viver missões. E você quer ir lá para o Oriente Médio pregar o Evangelho. Você quer ir para a Coreia do Norte pregar o Evangelho. Você quer ir para a China pregar. Amém, gente? Fala amém. Amém. É isso que é o aborrecer pai e mãe. É escolher e priorizar agora não a vontade ou a cultura familiar, mas o propósito que Deus tem para essa vida que foi alcançada pela graça de Deus. Amém? Aí, irmãos, eu tô tentando resumir aqui a semana passada, tá? Aí nós vimos que Jesus ele vai fazer uma ilustração para falar acerca do preço desse discipulado, do que custa de fato seguir a Jesus, e se de fato aqueles que estão seguindo estão dando o devido valor a isso. E ele faz uma ilustração com a figura de uma construção
de uma torre. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui a partir do versículo de número 28. Lucas 14, versículo 28. Que foi onde nós paramos na semana passada. Lucas capítulo 14, a partir do verso 28. Falando acerca do discipulado, viu? E do que custa para seguir a Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele vai fazer essa ilustração. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e para verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Dentro dessa analogia que Jesus está falando, está dizendo aqui, acerca da construção, alguém aqui já fez alguma construção em casa, ou alguma coisa assim? Já? Não? Quem nunca fez nada? Só mora e está tudo bem lá. Quem já morou e enquanto morava precisou fazer reforma em casa? Terrível, não é? É um negócio assim, complicado, viu? A gente fica mais crente. Ou só revela que não é, mas normalmente fica mais crente. Aí Jesus está usando essa ilustração aqui para falar do discipulado. Como é que tem que ser nessa relação com ele? Beleza, eu passei por essa fase do aborrecer pai, mãe, irmã, esposa, passei dessa fase e verdadeiramente estou me dispondo a não apenas mais seguir como multidão, mas como discípulo. Agora, quais são os interins, o processo desse discipulado? A primeira coisa que a gente viu aqui é que, na hora de fazer essa construção, é necessário tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado que Jesus aponta na hora dessa construção, de construir este relacionamento com Jesus, é se assentar. Quem, pois, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro. E esse assentar, irmãos, na semana passada, a gente viu que fala sobre fazer com calma. Não ter pressa para construir um relacionamento sincero e verdadeiro. E isso vale não somente para com Jesus, mas para qualquer relacionamento que você quiser estabelecer. Relacionamentos não são construídos do dia para a noite, porque confiança não é construída do dia para a noite. É necessário que haja relacionamento mesmo, é relar um no outro, é caminhar junto, é ter hombridade. E é na caminhada de um para com o outro que um conhece o outro. E aí pode se dispor na confiança, mais e mais, construindo verdadeiramente um relacionamento que se sustente. Tem gente que conhece hoje e já pronto, já quer entregar a vida inteira na mão da outra pessoa. Tem gente que, por conta de uma paixão apenas, seja ela na área das emoções conjugais ou profissionais, a pessoa abre mão de coisas que não deveria abrir. Até para seguir adiante nesse discipulado com Jesus, Jesus está dizendo que, olha, melhor você me conhecer primeiro. Como é que você vai seguir comigo? Como é que você vai pagar o preço de me seguir se você não sabe para onde que eu vou? Se você não sabe o que eu vou fazer? Se você não sabe o que vai te custar? É por isso que muita gente começa muita coisa e não termina nada. Não, eu quero servir, quero participar do ministério, quero me envolver aqui, quero me envolver ali. E aquele fogo, aquele intento, aquela... Mas aí começa uma semana depois. Ah, não era bem isso que Deus queria para mim, não. Como assim? Senta primeiro. Calcula primeiro. Não calcula daqui a pouco, mas primeiro senta, observa. Aprende, constrói um relacionamento, algo que realmente vai durar, algo que realmente se sustente, algo que verdadeiramente seja firme. Moças, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Eu sei que vocês estão querendo casar, e eu estou querendo casar vocês, de verdade. Mas eu não quero casar vocês com um pé de milho. Não quero casar vocês com uma pamonha. Não quero casar vocês com alguém que amanhã vai maltratar vocês. Então, para de se entregar àquele que chega com um sorriso bonito, falando coisas bonitas. E assenta primeiro para conhecer, conhece a família, conhece a história, conhece o quão dedicado e devotado a Deus essa pessoa é, para não acontecer que daqui a pouco
você precisar largar. E aí as pessoas vão olhar e vão zombar, falando, ah lá, começou, mas não terminou. Então o mal desse tempo, irmãos, é a ansiedade, é o desejo por ter resultado, porque a gente tem sido ensinado a ter, tem que ter resultado, tem que ter resultado, tem que ter resultado. Olha que loucura. No relacionamento com o Senhor Jesus, para você demonstrar que você é abençoado de verdade, seu carro tem que ser do ano. Já viu essa bobagem? Você já viu isso em algum lugar? Isso é uma estupidez absurda, irmãos. E a gente fica correndo atrás do vento, e não para fazer as coisas do jeito certo, com calma, com tempo, com paciência, conhecendo de verdade e aprendendo de verdade. Toma cuidado com a pressa. Não queime etapa. Não coloca o carro na frente dos bois, como diz minha mãe. Faça a coisa do jeito certo, no tempo certo. Se a gente pula processo, a gente corre um sério risco de fracassar. Porque entenda algo que o diabo quer fazer na sua vida. A segunda vez que eu falo no diabo hoje vai ser a última, prometo. Que a gente tem que falar de Jesus, né, gente? Tem culto aí que é só o diabo. Aqui não. Olha só. Se o diabo não conseguir te fazer parar, você sabe o que ele vai tentar fazer contigo? Vai tentar fazer você adiantar. Porque fazendo você adiantar, ele vai alcançar o mesmo êxito se ele tivesse te parado. Só que, se ele não te parar, mas te adiantar, além de te derrubar lá na frente, ele vai derrubar um monte de gente junto com você. Adiantar significa o quê? Queimar etapa. Você chega num lugar onde é natural que você chegue, porém sem estar preparado para chegar naquele lugar, sem ter passado pelo processo do discipulado para chegar naquele lugar, sem ter se fortalecido nas relações para chegar naquele lugar. Aí você chega naquele lugar e não tem estrutura para suportar a pressão de estar lá naquele lugar. O que vai acontecer? Puf, vai ruir. Quem aqui já comeu sanduíche do McDonald's? Você sabe como é que aquele bife é feito? Agora eu vou falar. Eu não como mesmo. O franguinho que é usado para fazer lá, ele é engordado à força. Ele é engordado à força. Amém. Vou mudar o nome para Burger King. Mas é assim, ó. O franguinho ele é engordado à força. Então, ele logo quando sai do ovo, quando ele eclode, sai ali e ele começa já a ciscar, eles começam a alimentar ele. Chega um tempo em que eles colocam o biquinho dele amarrado para cima e começam a colocar alimento à força na boca dele. E aquele franguinho engorda em 15 dias o que ele deveria levar 3 meses para engordar. Ele engorda em 15 dias. Se você quiser confirmar isso, depois lá no YouTube tem um documentário que fala só sobre isso. Então, em 3 meses, ele alcança o tamanho que ele em 15 dias, ele alcança o tamanho que ele teria em 3 meses. E aí ele tem que ser abatido. De qualquer forma, se ele não fosse abatido, ele ia morrer do mesmo jeito. Por quê? O peso dele se torna tamanho que a força das pernas... Ah lá, me cortaram de novo, olha. Se você conseguir trocar, porque... Isso. O peso dele, irmãos, se torna tamanho que as perninhas de 15 dias não tem estrutura para suportar. Então, mesmo se ele não fosse abatido, o próprio peso ia fazê-lo sucumbir. É exatamente isso que o diabo quer. Ou fazer você parar agora, ou fazer você adiantar para queimar a etapa e não passar pelo fortalecimento que o discipulado propõe. O que Jesus está falando é o seguinte: não corre, senta primeiro. Você quer me seguir? Então olha aqui quais são as implicações para seguir comigo. Olha aqui o que de fato vai te custar para seguir comigo. Porque lá na frente a gente vai ver que todo aquele que começa nessa caminhada do discipulado com o Senhor e não completa, não conclui, não segue adiante,
ele acaba envergonhando a própria obra que ele se dispôs a erguer. Então, isso aqui é muito importante da gente entender. Tem um texto de Mateus, capítulo 4, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus, capítulo 4, para falar sobre isso, sabe? Sobre fazer as coisas no tempo certo. Vou ler de forma bem corrida aqui, é uma história que todos nós conhecemos, mas ela cabe bem nesse ensino de Jesus aqui em Lucas. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito. O Espírito está com letra maiúscula aí na sua Bíblia? É o Espírito Santo. Para ser tentado pelo Espírito? Não, pelo diabo. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, que te guardem, e eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Verso 7, respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. 8, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, aqui, Jesus havia acabado de iniciar o seu ministério nessa terra, e ele foi levado pelo deserto para ser tentado. O propósito do deserto é esse. E toda tentação tem também um motivo, que é ou nos derrubar ou nos promover para o próximo nível. Logo, o deserto não é lugar de ficar, é lugar de aprender. E quando aprende, a gente sai do deserto. Enquanto não aprende, fica no deserto. Então, o deserto é lugar para isso. E aqui a gente vê 3 coisas muito importantes nesse texto de Mateus, capítulo 4. Primeiro, que é no deserto, o lugar de ser tentado. É no deserto que o nosso coração ele é revelado. A crise, ela não corrompe o caráter de ninguém. A crise só revela o caráter que nós já temos. Se no momento de crise a gente se desespera, é porque, de fato, nunca tivemos apegados àquilo que é eternamente firme. Se no momento da crise a gente se desvia para o caminho do mal, é porque, na verdade, o nosso coração ainda permanece no mal. Mas se, apesar da crise, a gente permanece firme, apesar da perseguição, da acusação, apesar do levante, a gente permanece fiel, mesmo sob o risco de padecer, isso demonstra que o nosso caráter, de fato, já foi transformado à imagem do caráter de Cristo. E, por isso, nós estamos dispostos a padecer com Cristo. Então, crise não transforma caráter, ela só revela caráter, é a primeira coisa que a gente vê. Segunda coisa que a gente vê nesse texto de Mateus 4 é que quem tenta é o diabo. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Então, por favor, irmãos, pare de culpar a Deus pelas situações difíceis que a gente vive. Pare de colocar na conta de Deus uma dificuldade, um deserto que a gente atravessa. O Espírito levou Jesus ao deserto, mas quem tentou foi o diabo. E não existe nenhuma tentação que vem sobre nós que nós não sejamos capazes de vencê-la. Porque junto com a tentação vem também o escape, vem também o alívio, palavras de Deus. Terceira coisa que a gente aprende aqui é que o diabo só irá usar aquilo que nós dermos a ele para usar. Muitas vezes a gente está justificando a nossa falha de caráter na ação do diabo. Mas o diabo só usa aquilo que a gente entrega nas mãos dele. O diabo só acha brecha aonde a gente dá brecha.
Então, deserto é um lugar que a gente passa para se fortalecer. O que isso tem a ver com o discipulado? Jesus ele resistiu a cada uma das provas que lhe foram impostas ali, pois o seu coração, o coração de Jesus, ele estava completamente rendido à vontade do Pai. Por isso, ele não caiu nas tentações. Isso é um dos preços que o discipulado propõe a nós. Em detrimento da nossa vontade, a vontade de Deus. Mesmo que num primeiro momento aquilo pareça loucura, porque aquelas tentações que foram propostas a Jesus, naturalmente eram justas. Quem ficou 40 dias e 40 noites jejuando fica com o quê? Fica com fome. E então pegar uma pedra, tendo poder para isso, Jesus tinha ou não tinha? Ele não tinha transformado água em vinho? Podia transformar uma pedra em pão. Então, se justifica pela necessidade, justifica. Só que não era tempo e não era o propósito Jesus fazer aquilo. Por isso ele escolheu padecer, ele escolheu não usar da sua soberania, não usar do seu poder, não usar da sua divindade, para que o propósito se cumprisse. E então, no tempo certo, ele estivesse preparado por Deus para poder seguir adiante com o ministério dele. Muitos de nós não estão dispostos a passar pela dor do discipulado. A gente quer pular essa etapa porque quer chegar lá na frente logo. Vamos chegar lá na frente, irmãos, sem estrutura para estar lá na frente. E quando estivermos lá na frente, o risco que corremos é que tudo aquilo que construímos desmorone. E eu quero que você entenda o risco disso. Se você constrói uma parede e não cuida para que essa parede seja bem construída, o risco que essa parede caia e você perca todo o trabalho é muito grande. Mas além de cair e você perder o trabalho, essa parede pode cair em cima de alguém e prejudicar alguém, machucar alguém. Além de machucar você mesmo, você avançar num tempo fora do propósito, fora do tempo certo para aquele propósito, pode machucar muita gente. Quem está me entendendo? Por isso, o preço do discipulado é muito alto. Envolve renúncia, envolve paciência. Jesus ele poderia dar ordem aos anjos para o livrarem. Afinal de contas, a gente vê no final dessa passagem que quando o diabo foi, os anjos vieram e serviram a Jesus. Só que não era tempo, não era o propósito. Jesus poderia ter aceitado também toda a honra e toda a glória que foi proposta pelo diabo. Afinal de contas, ele, onisciente como é, já saberia que toda a autoridade lhe seria dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Só que já seria dele de qualquer forma, só que não era tempo para aquilo. Porque até coisa certa, no tempo errado, se torna um problema. Namorar enquanto devia estar estudando é um problema. Dormir enquanto devia estar trabalhando é um problema. Então tem coisas que são certas, mas que na hora errada se tornam erradas também. Amém? Assim, Jesus fala para sentar, planejar, agir com calma, avaliar certinho. Mas ele fala também que tem uma segunda etapa nesse processo de construção de um relacionamento com ele. Está no verso 28 ainda. Pois, qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta para calcular a despesa? Calcular fala de planejar, de se preparar. Eu quero chamar com muito carinho a sua atenção para isso nesse momento. O quão preparado para seguir a Jesus você está, ou quão disposto a se preparar para seguir a Jesus você está. Disposto verdadeiramente a abrir mão de algo em detrimento a um outro algo, porque toda escolha implica em renúncias. Toda escolha implica em renúncias. E se para seguir nesse discipulado com Jesus, nesse aprendizado com Jesus, eu preciso, além de sentar, além de ter calma, eu preciso também me dispor à preparação, eu preciso escolher essa preparação. E para que eu possa viver esse tempo de preparo, certamente eu vou ter que abrir mão de algo. Meu exemplo não é o melhor exemplo, mas, por exemplo, eu não tomo café da manhã sem que eu faça meu devocional primeiro. É uma maneira que eu encontrei para me disciplinar. Então, antes de comer qualquer coisa, antes de tomar o meu café, eu vou para a palavra. Se eu não fizer assim, eu sei que o dia a dia e a correria do dia vai me engolir. E aí eu não vou conseguir fazer aquilo que eu tanto preciso fazer.
Então, para mim, funciona desse jeito. Mas é uma escolha. Outros talvez vão precisar acordar um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo. Vão escolher deixar de dormir um pouco mais para ter um pouco mais de tempo com o Senhor. Para poder orar, para poder jejuar, para poder ler a palavra. São escolhas. Fazer esses cálculos é fazer uma preparação para executar tudo aquilo que nos foi proposto ao coração pelo Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que escolher algo em detrimento de outro para continuar construindo esse relacionamento com Jesus. Aí quem já fez a obra dentro de casa sabe. Durante a obra é necessário, muitas vezes, você deixar de descansar para ir para a obra trabalhar, sim ou não? Né? Quando você comprou o lote estava cheio de mato, aí chegava o feriado, todo mundo quer ir para Ubatuba, aí você pega a enxada e vai lá para o lote capinar, sim ou não? Sim. Lógico, você quer construir algo ali. No relacionamento com Jesus é da mesma forma. Eu preciso fazer escolhas. Para construir esse relacionamento, eu preciso pagar o preço desse relacionamento. Muitas vezes eu vou deixar de descansar para poder ir trabalhar. Eu vou deixar de sair para economizar para a obra. Sim ou não? Já fizeram isso também? Todo dia. Gente, queria comer um sanduíche. Aqui fala lanche, né? Queria comer um lanche. Só que, peraí, um lanche custa R$10. Aqui em casa são 5 pessoas, a 50 conto. Então, peraí, 50 conto, eu compro um pacotinho de argamassa, eu já vou fazer o rejunte. É ou não é? São escolhas? São escolhas. E quando a gente precisa deixar de comprar algo para a gente, mesmo para comprar algo para casa? Não acontece? Foi aniversário da minha esposa esses dias. Aí eu comprei para ela um excelente panela que não gruda ovo. Presente de aniversário. Vocês é que não veem a bondade do meu coração. Com o ovo não grudado ali, ela não vai precisar ir ao manicure tantas vezes. Vou economizar no manicure. Mas, é ou não é? Nesse processo de construção, nesse processo de edificação, a gente tem que estar focado. E saber fazer escolhas em prol daquilo que se quer construir. No relacionamento com Jesus, no discipulado com Jesus, a gente vai ter que ter esse foco. Porque o tempo inteiro, o tempo todo, essa vida que vivemos, tenta nos desfocar dessa caminhada com o Senhor. Às vezes, você está assistindo um programa dos Teletubbies lá, mais inocente da Peppa Pig. Aí dá propaganda e vem um trem lá para roubar seu foco. Aí fala que você tem que comprar aquela roda do carro que é mais bonita, isso, aquilo. Fala que você tem a passagem para Ubatuba foi dividida agora em 24 vezes. Vocês viram quanto está para ir para Paris? Vocês viram? R$1.500. Quem tem coragem de ir? Mas às vezes as sugestões do mundo, do dia a dia, tiram o nosso foco. Se isso nunca aconteceu com você, eu oro para que não aconteça. Você vai abrir lá o YouTube para você assistir uma pregação, a fim de ser abençoado e continuar sendo edificado, né? Aí você vai no YouTube, aí enquanto você está procurando o vídeo lá sobre como viver uma vida devocional com o Senhor, ou o valor do discipulado, ou qualquer outra coisa assim, você se depara com um vídeo que fala sobre os maiores animais da terra. Aí, nó, que legal. Aí aparece lá um leão que teve um filhote com um tigre, uma tigresa, e nasceu um ligre. Aí, é que eu vi essa semana, gente. Aí o bicho tem quase 3 metros. Aí você vê aquele vídeo, aí a hora que você vê, passou 5 minutos, você está vendo aquele vídeo, emenda no outro, as maiores baleias da humanidade. Aí você vai para aquele vídeo, quando você assusta, você já passou 40 minutos ali, cadê o devocional? Foi embora. E a hora que você vai orar e leva essa bênção junto com você? A hora que você começa, Pai, eu quero te agradecer. Plup, WhatsApp. Aí você, agora não, depois. Plup, plup. Aí pronto, gente. Distração. Distração. O foco é necessário nessa construção do relacionamento com Jesus. Veja bem, quando você tem
Quanto você tem investido nos planos de Deus para a sua vida? O quanto você tem participado na construção do ideal que Deus tem para a sua vida? O quanto você, através das suas escolhas, tem colaborado para a edificação dos planos que Deus tem para você? Eu quero pedir a você que, por favor, não se engane. Nós somos, sim, responsáveis pela forma como vivemos nessa terra. As nossas ações ditarão como vivemos aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você com muito amor. Será que você tem sido um colaborador dos planos de Deus para a sua vida? Ou será que você tem sido um sabotador dos planos de Deus para a sua vida? Porque se você precisa sentar e agora precisa também se preparar, o quão preparado ou quão disposto a se preparar através de escolhas e de renúncias e de sacrifícios você tem sido nessa construção, nesse relacionamento. Muitos de nós, irmãos, estão fazendo o trabalho oposto ao que deveria estar sendo feito. Deus muitas vezes vem através de uma circunstância, através de uma situação, através de uma palavra, através de um irmão, vem e coloca um tijolinho a mais nessa relação nossa com Ele. E a gente, com as nossas escolhas, vai lá e arranca fora esse tijolinho. Desconstrói. Nós estamos nos sabotando. E se você voltar nesse tópico que é de preparação, a pergunta que eu quero fazer é o como ou o quão estamos preparados, ou como estamos nos preparando para seguir a Jesus. Muita gente tem um sonho de ir pregar o Evangelho em outras nações, para povos não alcançados. Só que ainda não se dispôs a pregar nem aqui, aonde está, aonde vive, aonde mora. Como sair e seguir adiante numa próxima etapa, sem se preparar primeiro para fazer isso aqui? Se você não ora aqui, dificilmente você vai orar lá. Se você não prega aqui, dificilmente você vai pregar lá. Muita gente, irmãos, quer aprender mais e até ensinar a palavra de Deus a outras pessoas, mas não tira tempo de qualidade para estudar, não tira tempo de qualidade para se relacionar com o Senhor através da palavra. Como vai seguir adiante nesse propósito de construir no coração de outros um relacionamento, se no próprio coração não tem esse relacionamento? Não tem como. Muita gente quer ter uma vida financeira estável, mas gasta mais do que ganha. Não economiza. Tem mulher aí, você não se entregue. Tem mulher aí que tem 100 par de sapato. Parece uma centopeia. Tem sapato que nunca usou, tem certeza. Essa semana você vai trazer sapato, vai doar lá para o bazar. Vai doar lá para a gente abençoar os outros. Gente, o que a gente está fazendo da nossa relação com Jesus? Tem gente que quer um trabalho melhor, mas não se capacita, não volta a estudar, não se dispõe a fazer uma faculdade, tem preguiça, mas quer ter um trabalho melhor, quer ter um salário melhor, mas não se capacita. Gente, são as nossas escolhas que ditam respeito a como a gente vai seguir vivendo. Tem gente que quer fazer uma faculdade, tem sonho de fazer uma faculdade, mas não dá o próximo passo. Não sai e vai lá e matrícula, faz a matrícula, mas não tem dinheiro para pagar. Faz sem dinheiro. Depois você vai lá no reitor, ajoelha e chora. Grita, esperneia, mas não se conforma, meu irmão. Se você não fizer nada, nada vai mudar. E se na caminhada com Jesus, o Senhor Jesus quer usar você de uma maneira tremenda, e você não se dispõe a ser usado de uma maneira tremenda, você vai viver de forma medíocre, uma vida cristã que poderia ser vivida no poder do Espírito Santo, uma vida cristã que poderia fluir na graça de Deus, vai ser vivida se contentando com migalhas. Quem não vive assim, de testemunho dos outros? Nossa, você viu o que Deus fez na vida do fulano? Nossa, que bênção que o irmão fez. Nossa, você viu a palavra que aquele irmão trouxe? Nossa, você viu o louvor que aquele cantor?
Podia ser contigo. Às vezes quer estar no lugar do outro, mas não quer pagar o preço para estar no lugar do outro. Às vezes quer estar mais íntimo de Jesus, fluir mais nesse relacionamento com Jesus, mas a gente não dá o próximo passo. Quem está me entendendo? A gente tem cooperado ou sabotado a nós mesmos? A gente precisa prestar atenção nisso. Porque o discipulado com Jesus implica nisso. Em você sentar, mas agora também em planejar. Amém? Por que a gente tem visto tantas atrocidades sendo pregadas como palavra de Deus? Porque a gente tem visto tanta bobagem sendo dita por aí? Porque as pessoas hoje em dia, elas querem mais ser vistas pelos homens, mais do que ter intimidade com Deus. Então, é mais interessante você estar na plataforma pregando do que você estar de joelho orando. Porque de joelho orando, às vezes ninguém vai ver. Mas na plataforma todo mundo vai ver. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala que o próprio aplauso dos homens é a remuneração que você vai receber. É o único pagamento que você vai ter. E isso vai ser sempre muito menos do que aquilo que Deus poderia fazer, se de fato, ao buscar fazer aquilo que Deus quer que você faça, você o fizesse de forma sincera, para agradar a Deus e não aos homens. Lembra quando Jesus pregou duras palavras e o povo começou a ir embora? Aí um dos discípulos chegou e falou: "Ó, Senhor, não faz isso não, o povo está indo embora." O que Jesus respondeu? Vai, você não vai também. Irmãos, quem anda atrás só da bênção, a multidão, ela não aceita exortação. Não aceita correção. Quem quer mentira não gosta de verdade. Quando a verdade vem, a pessoa não quer. Agora, o que muda a gente é a verdade. Saber o que custa para a gente seguir a Jesus vai fazer com que a gente possa, de fato, escolher Jesus. E não correr o risco de achar que está seguindo a Jesus, quando o que, na verdade, a gente está seguindo são os interesses próprios. Isso é terrível. Porque quando você alcançar aquilo que você tanto quer, aquilo que te faz participar da campanha, de estar lá no monte, 7 sextas-feiras, isso e aquilo outro, quando você alcançar aquilo, acabou Jesus. Você não estava atrás de Jesus em nenhum momento, estava só atrás das mãos de Jesus. Amém? Vou adiantar aqui, gente, um pouquinho. Vou pular aqui para o terceiro e último ponto, por causa do nosso horário. Então, nós já vimos aqui que é importante a gente sentar, ter paciência, o relacionamento, seja ele qual for, é construído na caminhada. Foi isso que Jesus ensinou. Então, olha, caminha 1 milha a mais, come um saco de sal, e é com o tempo, ninguém faz isso rápido, com o tempo. Se disponha, vá aprendendo, planeja, se prepara para seguir adiante. Você que foi chamado por Deus para missões, para ir para outro país pregar o Evangelho, não ache que é só porque Deus te chamou para isso que pronto. Quando a Bíblia fala que Ele vai capacitar aqueles que Ele escolheu, é com o dom do Espírito Santo, que nos permite aprender as coisas acerca do Senhor. Mas quem tem que botar a cara no livro, quem tem que botar o joelho no chão, quem tem que erguer os olhos ao céu, somos nós. Tem a parte do Senhor, mas tem a nossa parte. Então eu sento, eu tenho calma nesse relacionamento e eu me disponho a me preparar, ao preparo, a aprender. E a terceira e última etapa nesse construir desse exemplo que Jesus está dando é verificar. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, calcula as despesas e verifica se tem meios para concluir? Irmãos, muitas vezes a gente já começou a construir essa relação. Os alicerces eles já foram lançados, porque toda boa obra tem que começar pelo fundamento. Se não for assim, a obra é falha, ela vai ruir. O nosso alicerce qual é? Cristo. E Cristo crucificado. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Todo relacionamento proposto para com o Senhor, para com a obra do Senhor, para com a igreja do Senhor, tem que estar firmado em Jesus Cristo. Todo evento que a igreja for fazer, toda atividade que a gente se dispor a fazer em nome da igreja, em nome do Evangelho,
tem que apontar para Cristo no final das coisas. Tem que estar sustentado em Cristo e tem que apontar para Cristo. Sustentado em Cristo para que possa prevalecer e apontar para Cristo para que a glória não seja tomada dele. Porque não adianta também eu construir uma torre até o céu e aquilo não for para a glória de Deus. Deus manda a obra parar. Não foi assim com Babel? Parou a obra, embargou, prejuízo. Mas se é para a glória de Deus, irmãos, vai. Guarda isso no teu coração. Não importa o quão simples seja o trabalho que você esteja se dispondo a fazer, ou tão grandioso que seja, mas que seja para a glória de Deus. Amém? O fundamento é Cristo. Verificar significa estar sempre atento ao que está sendo construído. Se está no caminho certo, se está na direção correta. Na construção de uma torre, após lançar o fundamento, começa-se a erguer as paredes. É um tijolo de cada vez. Se não houver cuidado em verificar, a parede perde a linha. E se a parede perder a linha, ela segue desalinhada e daqui a pouco cai. Para que você não perca o trabalho, para que o relacionamento que esteja sendo construído no discipulado com Jesus não se perca. De tempos em tempos, para e verifica. O que eu estou fazendo está glorificando a Deus, o que eu estou fazendo está exaltando a Deus, o que eu estou fazendo está apontando para Cristo, eu estou fazendo alinhado ao fundamento que foi posto, eu não saí do fundamento, eu permaneço no fundamento, para que você continue a edificar, para que não aconteça dessa obra ruir. É por isso que muita gente se cansa, irmãos, porque constrói fora do fundamento. E se a gente constrói fora do fundamento, quem está sustentando toda essa obra não é mais o fundamento, não é mais Cristo, mas somos apenas nós. Todo ministério que é construído na pessoa de um alguém tem a força desse um alguém. Quando esse um alguém acabar, acaba tudo aquilo. Mas se é feito em Cristo, prevalece para a eternidade, porque Cristo é eterno. Amém? De tempos em tempos, quem constrói sabe, tem que passar o prumo, não é? Prumo é uma pecinha de madeira com um barbante e uma peça de chumbo embaixo. E você encosta lá no alto e vê se ela está alinhadinha. Se o prumo encostar ou se ele sair muito, você pode saber. Tem que fazer alguma coisa. E nessa construção, na hora de erguer a parede, se está fora, ou você tem que dar uma topadinha no tijolo, para o tijolo voltar para o lugar. E a gente não gosta muito não, né? Volta, volta. Ou, se não voltar mais, porque a massa já está seca demais, já está duro demais, sabe o que o construtor faz? Enfia a colher ali e arranca fora aquele tijolo. Aí eu acho que dói mais do que a topada. Então receba a topada quando Deus der e volta logo para o lugar. Para não acontecer dele ter que arrancar o tijolo, raspar a massa, te jogar num balde d'água, para amolecer de novo, para então, depois de um tempo, quando o tijolo estiver seco outra vez, você poder ser usado. Não, irmãos, a humildade é sempre o melhor caminho. E assim a gente consegue seguir construindo, verificar, para saber se a parede está no lugar certo. A gente não pode parar de verificar. É um grande risco edificar algo e não verificar se está no caminho certo. Amém? Tem tantas outras coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com você, mas nós vamos ficar por aqui, porque algo tão importante é a gente entender que o nosso discipulado com Jesus tem um preço alto, mas é um preço que pode ser pago. O único preço que não podia ser pago, Ele pagou por mim e por você. Todo o restante que nos é exigido pode ser feito por nós. Logo, só não será feito se nós não soubermos o que fazer ou se não quisermos fazer. Mas que é possível ser feito, é. Então, o que eu gostaria de deixar ao seu coração essa noite é isso. Você pode, com as ferramentas que você tem, com os instrumentos que você tem, construir um relacionamento mais íntegro com Jesus. Seguir Jesus mais de perto nesse discipulado. Mesmo que custe um aborrecimento ou outro, vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Porque a nossa caminhada
com Cristo nos leva em direção a Deus. E quando seguimos nessa direção, até mesmo aqueles que se aborrecem, ao nos verem íntegros na nossa caminhada com o Senhor, vão querer nos seguir. E isso diz respeito à sua família, isso diz respeito aos seus amigos, isso diz respeito às pessoas que veem você edificando e não vai parar de construir, vão olhar e vai falar, essa obra é de Deus. O problema é quando a gente para. Aí as pessoas dizem que o versículo bíblico diz assim: para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem, não é todos que ouvirem, não é o pedreiro, é a torre. E aí as pessoas vão zombar dele por causa da obra. Que obra de Deus é essa que você não dá conta de seguir? Que obra de Deus é essa que não foi edificada primeiro em você? Que obra de Deus é essa que você está fazendo sozinho? Mas quando a gente se dedica a esse discipulado com Jesus e verdadeiramente escolhe seguir a Jesus, fazendo as renúncias que são necessárias e tomando a direção que Ele nos traz, a gente persevera e segue adiante. E aí essa obra é para a glória de Deus. E essa obra é o meu e o seu coração. Essa obra é a minha e a sua vida, sendo edificada para a glória dEle. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Não é fácil, mas pode ser feito. E se pode ser feito, eu quero convidar você a se achegar ainda mais a Jesus, a se dispor ainda mais nesse discipulado e a pagar o preço que for preciso. Nenhum preço, por mais alto que seja, para seguir a Jesus, é mais alto do que o preço que Ele pagou para que você pudesse segui-lo. Então que você possa dar o valor que a graça tem e, se preciso for, deixar tudo por causa de Jesus. Porque tudo sem Jesus é nada, mas nada com Jesus é tudo. Nós vamos adorar o Senhor, logo depois nós vamos encerrar. Mas